Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos resolver uma questãozinha de função do segundo grau. Tem dúvida nesse assunto ou deseja aprender mais? Continue aqui comigo. Vamos ler o problema? Olha aí. De acordo com o texto 1, a população nativa na maioria dos países desenvolvidos está em declínio. Suponha que a equação que descreve esse declínio em função do tempo, ou seja, esse declínio ele depende do tempo, por isso que ele fala que está em função, ela seja dada pelo seguinte: f de t igual a menos 10 elevado a 3 vezes t ao quadrado, menos 10 elevado a 4 vezes t, mais 10 elevado a 6. Com o t, né, maior ou igual a zero e menor ou igual a 27. O que é que isso daqui significa, né? O t ele é um valor que está entre 0 e 27, podendo ser 0 e também podendo ser 27. E o que é esse t? Ele vai falar aqui na frente, ó, em que o t é o tempo medido em anos, ok? Então, esse t ele vai de 0 anos até 27 anos, belezinha? E ele pergunta, sabendo disso, qual é a população nativa após 10 anos? Então, como ele fala? Ele dá essa funçãozinha aqui, ó, e o que é que ela descreve? Ela descreve exatamente o declínio da população, como ele fala no início do problema. A população está em declínio. E esse declínio é expresso por esta função, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, né, essa população vai diminuindo, ok? Então, ele quer saber o quê? Qual é a população nativa após 10 anos? Gente, é uma questãozinha bem simples, já que ele fala o seguinte, ó, já que ele dá uma função que descreve o declínio populacional, né, que é essa daí, menos 10 elevado a 3 vezes t ao quadrado menos 10 elevado a 4 vezes t mais 10 elevado a 6, se ele quer a população depois de 10 anos, basta fazer o quê? Onde tiver o t, substituir por 10, ou seja, calcular o f de 10, o valor da função quando o t é igual a 10. E aí, vocês podem se perguntar, como eu falei lá no início do vídeo, nós iríamos resolver, nós estamos resolvendo, uma questãozinha, né, de função do segundo grau. Por que ela é uma função do segundo grau? Função, como o próprio problema já fala, né? Essa expressãozinha, né, tá dando uma função do declínio populacional, né, dependendo do tempo. E por que ela é do segundo grau? Vamos olhar aqui as nossas incógnitas, né, que é o t, né? E vamos olhar o expoente dele, né, na verdade. Exatamente o quê? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Qual é o maior? 2. Por isso que é do segundo grau. Beleza? Então, minha gente, agora é só fazer o que eu tinha falado antes, né? Eu tiver t, colocar o 10. Então, vamos fazer isso, ó. Menos 10 elevado a 3 vezes, eu vou até colocar aqui de outra cor, colocar de preto. 10 ao quadrado, que é a substituição que a gente está fazendo, menos 10 elevado a 4 vezes 10 mais 10 elevado a 6. Belezinha, minha gente, até aí? Ok, agora é só fazer continha. Perceba, tanto aqui como aqui, nós temos produto de potências de bases iguais. O que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Perfeito. Então, nós teremos aqui, ó, menos por mais vai dar menos, né? Como a gente falou, repetirei a base e somarei os expoentes. Ó. 3 mais 2, 5. Menos por mais vai dar menos. Repetirei a base e somarei os expoentes. 4 mais... Qual é o expoente aqui do 10? É 0? Não, é 1. Anotem aí. Quando não aparece o expoente aqui, é porque ele é igual a 1, tá bom? Então, aqui vai ficar 4 mais 1 igual a 5, mais 10 elevado a 6. Minha gente, para algo que eu vou fazer depois desse passo aqui, eu vou escrever esse 10 elevado a 6 utilizando um produto de potências de bases iguais. Como? 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 1. Vocês concordam comigo que quando eu operar esse 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 1, nós iremos retornar para o que a gente tinha antes, 10 elevado a 6? Então, nós podemos realmente, né, vocês concordam? Nós podemos realmente escrever esse 10 elevado a 6 como 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 1. Ok? Para que isso, Daniel? Para o seguinte. Veja, nós temos
em todas as nossas parcelas aqui o 10 elevado a 5. Então, nós podemos fatorar essa expressão utilizando o fator comum. E quem seria esse fator comum que eu acabei de falar, né? O 10 elevado a 5. Então, eu vou colocar ele aqui em evidência. E dentro do parênteses aqui, eu vou colocar o seguinte, ó. Vamos efetuar as divisões, ó. 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 5, o número dividido para ele mesmo dá 1. Menos por mais, menos. A mesma coisa para esse outro aqui, ó. Menos por mais vai dar menos, e 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 5 vai dar 1 também. E aqui nós teremos, ó, mais por mais vai dar mais. E quando eu dividir tudo isso daqui por isso de cá, vai sobrar apenas o 10 elevado a 1 ou simplesmente 10. Ok? Porque quando a gente dividir esses dois aqui, ó, o 10 elevado a 5 vai dividir com esse aqui que vai dar 1. Quando eu multiplicar pelo 10 elevado a 1, vai sobrar apenas o 10 elevado a 1. E aí eu fecho parênteses. Fatoração, fator comum. Ok? Beleza. Resolvendo o que está dentro do parênteses, nós temos aqui, ó, menos 1, menos 1. Alguns vão dizer, ah, Daniel, é 2 positivo. E alguns pensam que a gente tem que fazer o quê? Menos por menos dá mais. Realmente, menos com menos dá mais quando é na multiplicação ou na divisão, o que não é o caso aqui. Aqui pense assim, ó, eu tenho uma dívida de R$ 1 e outra dívida de R$ 1. No total, nós temos o quê? Uma dívida de R$ 2, certo? E aí eu vou ter aqui, ó, uma dívida de R$ 2 e vou pagar ela com uma nota de R$ 10. E aí, eu vou sair com um troco de R$ 8, né? Ou seja, 8 positivo. Beleza? Então, aqui, no fim de tudo, nós teremos 10 elevado a 5 vezes 8. Ou ainda, né, que é a mesma coisa, 8 vezes 10 elevado a 5. E aí nós vamos ter a resposta do nosso problema, que é a letra D, que é exatamente a população nativa após esses 10 anos. 8 vezes 10 elevado a 5. Beleza, galera? Compreendeu tudo? Se ainda ficou aquela pontinha de dúvida, volta um pouquinho o vídeo, que eu tenho certeza que vocês irão compreender. Então, antes de acabar esse vídeo, antes de acabar essa aula, eu faço um pedido bem rápido e bem simples para vocês. Ajuda esse canal a crescer. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!